queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas informações nesta área aí do conhecimento, geralmente ligado a humanas, mas a gente vai passeando por todas as outras. Nós temos ciência da natureza envolvida, matemática e sua linguagem, a própria língua portuguesa, suas literaturas. Na verdade, a filosofia ela vai aí sendo transversal, interdisciplinar e vai mexendo com todos os conhecimentos já elaborados. Mas eu quero aqui agora, tá, pedir para você fazer um apelo. Nós precisamos da tua concentração. Então, cuidado com o material. Bota tudo pertinho e faz o seguinte, te alinha aí na cadeira. É um processo importante porque você não pode perder a atenção em função de uma posição errada. Aí vai gerar dor, já viu? Não faça isso. Sente direitinho, coloque toda a coluna lá certinha e vamos cuidar agora do nosso assunto, porque nós temos um assunto agradabilíssimo. Nós temos um assunto muito legal. Nós estamos falando aqui já do começo da filosofia em várias aulas. Aí eu te convido, isso aqui é importante, gente. Tenha autonomia, busque você mesmo conhecimento. Vá na plataforma Gonçalves Dias, pesquise, temos muitas aulas. Na verdade, nós temos aulas de todas as áreas, graças a Deus, esse projeto maravilhoso chegando até você, para ajudá-lo a estudar cada vez mais. Então, nós temos aula de biologia, nós temos aulas de geografia, da própria matemática, da filosofia, da sociologia. Nós temos muitas aulas, então procure, faça uma investigação daquele conteúdo que você acha que está menos, né, preparado e vá lá, dá um Gonçalves Dias, dá um Gonçalves Dias na plataforma e acompanha os nossos conteúdos, beleza? Nós vamos tratar de um assunto que é justamente a experiência filosófica. Tá? Muitos traduzem essa experiência filosófica como uma atitude básica, que é o filosofar. Olha aqui. Então, nós temos aqui o famoso filosofar, certo? Bom, é válido lembrar vocês que existem assim, uns maiores elementos desenvolvidos, escritos, descritos sobre este tema. Tá? Nós temos muita literatura sobre isso, nós temos muitos conceitos agregados a este elemento que é o filosofar. Claro que nós sabemos que o filosofar ele vai se referir à prática efetiva da filosofia, ao exercício do saber filosófico. Então, vamos identificar sempre com o exercício, certo, do saber filosófico. Então, é claro que muitos acham que a filosofia é algo puramente teórica, que a filosofia não tem necessariamente elementos tão práticos assim, mas veja só. Quando nós estamos exercitando este saber, que teoricamente é a produção crítica, reflexiva, radical, que tem uma visão de conjunto, que tem todos os elementos que compõem as características da filosofia, nós estamos, obviamente, filosofando. Mas pela parafernalhada de coisas que já foram ditas, escritas, já foram aí jogadas ao vento a partir deste elemento que é o filosofar, parece que é qualquer coisa, tá? Caiu aí num tom meio pejorativo, de somente questionar, por exemplo, perguntar por perguntar. O filósofo filosofar é questionar as coisas. Não, calma, não é por aí. O filosofar é aquele momento em que você vai descobrir problemas onde não tem também, não é por aí. Tá? Obviamente, né, claro, que a visão que é desenvolvida a partir deste processo da experiência filosófica ou do filosofar, ele vai, claro, dar outras nuances, desvelar elementos, mostrar coisas que algumas pessoas não viram. E isso incomoda muito. Na verdade, esse tom que nós temos, de estar tentando descobrir, investigar, é o processo famoso heurístico que a filosofia tanto tem dentro dela, que traz para a gente estas novas visões e, por não ser compartilhada, claro, por todas as disciplinas deste processo, por todas as áreas do saber, isso causa uma certa estranheza, eu diria às vezes até assim uma certa inveja em relação a isso, tá? Mas calma, perceba que este termo filosofar, ele já foi tomado de forma muito pejorativa por muito tempo. Deturpado o tema, procurar problemas, somente perguntar, não é por aí, tá? Veja só, este processo do filosofar,
ele é trazido até nós por dois elementos básicos. E aí você que vai fazer o terceiro ano, que está fazendo o terceiro ano, você que está pensando, por exemplo, no famoso vestibular, orelha em pé para isso aqui, escute bem, anote, faça aqui a reflexão sobre esses dois termos, porque eles vão aparecer muito em vestibulares. Um aparece constantemente, o outro é um pouco mais raro, mas já vai ficar para você aí, porque só a plataforma Gonçalves Dias te dá tanto presente na área do conhecimento, tá? Então, vamos aqui entregar para vocês, direto da plataforma Gonçalves Dias, alguns elementos que estão, né, e que concorrem, que estão construindo, que estão concorrendo para gerar este processo do filosofar, que é a filosofia viva, prática, usada em seu âmago, em seu centro, no aprofundamento do processo. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a primeira condição, ela é chamada de patos. Olha essa expressão. E aí eu te convido a ter muito cuidado com essa expressão, que é o patos. Tá? Esta condição, tá, de desenvolver conhecimentos, tá, a partir de alguns elementos que são bem fundamentais. O patos, ele vai se referir àquilo que nós chamamos de paixão. Então veja só, quando você está enamorado, né, como diriam os nossos queridos amigos portenhos, quando você se apaixona, quando você está ligado a um determinado objeto, fenômeno ou condição humana, e a partir dali você quer descobrir, desvelar, você vai buscar, você vai também questionar, obviamente, não existe sem o questionamento, é verdade, mas a busca ela é bem mais profunda, daí nós chamarmos a radicalidade como uma característica da filosofia. Essa busca ela precisa ser feita, mas ela é, claro, ela é originada por um elemento. Tá? Ela vai ser deflagrada por uma condição. Tá? Esta condição nós chamamos também de patos. Porque patos não é só paixão. Patos também pode ser a expressão espanto. Olha aqui. Veja só. Às vezes as pessoas elas se apaixonam por um determinado tema. Olha, você às vezes está dentro do seu percurso no ensino médio, você se apaixona por uma disciplina, você gosta de estudá-la, você sente prazer em assistir à aula, em ler sobre, ou a fazer o exercício, a pesquisar mais. Então você se apaixona, mas não é só a paixão que vai despertar este processo. Veja só, existe uma outra condição que pode gerar e que também se refere ao patos, que é o espanto, por exemplo. Às vezes você se admira de alguma coisa. Você pode, na verdade, se sentir instigado a estudar mais, a investigar mais, a pesquisar mais, porque está dentro de uma determinada situação em que você se encontra de forma em que você não sabe o que fazer, é totalmente novo, ou aquilo que se apresenta para você ainda não foi visto. Tá? Este espanto, tá? Esta capacidade que nós temos de nos espantarmos, estranharmos o mundo, por exemplo. Tá? Nós sabemos que existe muito essa condição de estranhamento. Algo se apresenta até nós, certo? E este algo novo, ele vai trazer para nós a necessidade de nós conhecermos ele, de nós conseguirmos desvelá-lo, conseguirmos desvendar as amarras, os elementos e os conceitos que o compõem. Então, em alguns momentos, você olha uma determinada realidade, você olha um determinado objeto, você olha uma determinada condição humana, e aí você se sente impactado, você se sente espantado com aquilo é totalmente novo, e para você se torna um objeto de investigação. Este processo vai deflagrar dentro de você o filosofar. O filosofar também será deflagrado por este processo de estranhamento, de espanto, de susto em relação a uma determinada condição que é imposta ao ser humano por alguma razão. Então não é somente você se apaixonar, você gostar. Às vezes vocês confundem muito isso. Vocês acham, só se eu gostar de determinada coisa é que eu sou instigado a estudar. Não, não é só quando você gosta. Às vezes quando é novo, ou quando se apresenta uma outra realidade que você nunca tinha imaginado, esse impacto que você toma, esse espanto que é gerado,
ele também lhe instiga a investigação. Assim como outro processo muito forte também, que nós sabemos que também se refere ao patos, vou só comentar com vocês aqui, que é o processo de admiração. Olha, veja só, você quando se apaixona, você passa a investigar uma determinada realidade, a questioná-la, a querer desvelá-la, certo? Quando você se espanta com ela, quando aquilo é novo, quando aquilo se apresenta de uma maneira muito nova, você também sente esta necessidade, justamente por esta condição não ser colocada antes, certo? Correto. Mas você pode também se admirar de algum processo, achar algum elemento ali do qual chame tanto a sua atenção que você queira desvelar também aquele fenômeno, quer seja da natureza, quer seja humano, quer seja de alguma condição que vai ser apresentada a você. Perceba que nós temos vários elementos que podem suscitar, que podem trazer, que podem dar esse start, né? O ponto de partida, o começo, a gênese, o elemento ali inicial do filosofar. Percebe? Beleza? Mas nós temos um outro também que eu quero aqui trazer a vocês. Ele é pouco conhecido, tá? Mas ele é super importante dentro desse processo. Tá? Existe uma expressão dentro da Hélade ou da Grécia, como vocês chamam, né? Dentro da própria filosofia, existe uma condição que também pode deflagrar o filosofar, trazer esta condição do exercício da filosofia, que pode chegar até nós como uma condição também de nos debruçarmos sobre aquilo que está nos incomodando, porque se tornam incômodos alguns elementos. E este é o grande segredo da coisa. Você vai se incomodar com aquilo que é apresentado a você. O patos, ele desenvolve este processo de incômodo, ele desenvolve esse processo de admiração, ele desenvolve esse processo de paixão, ele traz essa condição de espanto, ok? Mas o talma, existe a perplexidade, certo? Então, quando você, na verdade, percebe, quando você tem impactado, quando você é apresentado a algo que lhe causa extrema estranheza, você percebe também ali que existe uma fonte de investigação. Então, vai existir um estranhamento do processo. Este talma, ele vai fazer parte do famoso estranhamento, certo? Ora, esse estranhamento ele trará um estágio de perplexidade, um estágio em que você necessariamente também não tem como explicar o que está acontecendo e você vai em busca desta explicação. Ora, desta forma, nós também temos um grande começo para o processo do filosofar. Nós temos também, olha, o processo da filosofia viva a partir desta condição. Esta condição de perplexidade, que é o talma, esta condição de estranhamento que está dentro dele, esta condição de espanto, admiração, paixão que está dentro do patos. Bom, são atitudes que vão favorecer a este exercício da filosofia, ok? Então você vai perceber, por exemplo, que dentro da história da filosofia, alguns filósofos fizeram muita questão deste processo. Por exemplo, Sócrates, nosso querido amigo, grande filósofo, por muitos considerado, o maior filósofo de Atenas, ele vai justamente falar deste processo de filosofar como buscar. Olha só, o filosofar, vai se tornar imperativamente em Sócrates a busca. Uma vida só tem sentido se for vivida através da busca pelo conhecimento. Olha como Sócrates traz a busca pelo conhecimento, certo? Utilizando o seu famoso método dialético. Sócrates primava muito por essa questão de você ir atrás, de você buscar o conhecimento, de você não se contentar com ideias prontas. E ali nós temos o próprio exercício da filosofia, nós temos o filosofar em Sócrates como esta condição de ir ao encontro destes elementos que vão possibilitar com que tenhamos um conhecimento bem mais apurado.
que possamos questionar a realidade. Aí realmente entra o questionamento, mas não é somente um questionamento. Este questionamento ele é produtivo, esse questionamento ele é desvelador, esse questionamento ele é crítico, ele é reflexivo, não é perguntar por perguntar. E aí vem aquele grande erro dentro da filosofia de achar que é só fazer pergunta de qualquer jeito. Não. O desvelamento da realidade, que vem através do questionamento, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser profundo, ele precisa ser holístico, ou seja, enxergar o todo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é feito para qualquer pessoa, às vezes também, porque algumas só enxergam aquilo que querem enxergar e não aquilo que deveriam enxergar. Ok? Você pega algumas palavras, essas palavras, elas vão se arquitetar dentro da história do conhecimento e a partir desses termos você vai perceber que nós, dentro desse processo de produção do conhecimento e de busca pelo próprio saber, nós vamos poder entender melhor algumas delas, trocar os sentidos que ela tem ou até mesmo dar continuidade, formular novos sentidos para elas. Então, dentro do filosofar, nós temos a busca como um elemento fundamental dentro do pensamento socrático. Existe uma máxima kantiana, vamos aqui a Kant, olha, grande filósofo da humanidade, Immanuel Kant. Immanuel Kant era muito categórico, é até redundante falar que Kant é categórico, tá? Ninguém mais que ele, metódico, extremamente métrico, tá? Ele sempre exaltava esta condição do filosofar. Certo? Kant era um extremo admirador deste processo. Tá? Kant trazia sempre a necessidade desse filosofar. Tá? E aí ele sempre trazia para a gente uma máxima muito famosa de que o filosofar é a essência da filosofia. Então, olha só. Ele sempre destaca o filosofar, certo? Como essência da filosofia. Ok? Então, este processo vivo que Kant vai anunciar para nós, que é o processo do filosofar, vai se perfazer a própria condição básica para a existência da filosofia. Ele até, olha só, não se pode ensinar a filosofia, só se pode ensinar a filosofar. Tá? O grande alvo da filosofia é justamente o ensino do filosofar. É fazê-la viver, dar vida a ela. Fazer com que ela possa ter o seu aparecimento prático, a sua condição de uso e a sua aplicabilidade. Tá? Dentro do próprio processo de ensino da filosofia, o próprio filosofar se torna um elemento imperativo. Tá? E de imperativos, né? O nosso amigo Kant, por exemplo, entende muito. Tá? E aí, por isto é que ele traz esse destaque, é que ele vem sempre anunciar para nós a necessidade de pegarmos a filosofia enquanto acontecimento básico da humanidade, enquanto elemento que pode levar o ser humano ao que nós consideramos como maioridade. Certo? Esta maioridade que vai gerar autonomia. E esta autonomia que nos levará à liberdade. Olha aqui. Então, se nós podemos considerar a filosofia, se nós podemos considerar a filosofia como um elemento básico, esta filosofia, esta própria filosofia aqui, ela tem como elemento básico, ela tem como elemento claro, extremamente importante, o filosofar. Tá? O filosofar ele vai perfazer como esse processo de grande deflagrador da filosofia em si. Tá? E ninguém melhor que Kant para falar muito bem deste processo aqui, que é a nossa filosofia como área, e ela sendo extremamente, olha, completa a partir deste elemento que é o próprio filosofar, certo? Olha só, a filosofia se concretizando dentro do filosofar. O nosso grande conhecimento filosófico da filosofia
sendo puxado a partir do próprio filosofar, ok? Então, é muito importante que saibamos, né, colocar em prática este conhecimento, o conhecimento filosófico, através das bases desta filosofia, chegar a exercitar o nosso filosofar, ok? Então fica aqui o nosso forte abraço, convidando vocês a acompanharem os nossos conteúdos a mais. Fique conosco, fique em casa, fique aprendendo, fique estudando.